preventiva. Então, o artigo 196, isso é comum cair em concursos, principalmente da OAB, o artigo 196, quando nos traz o direito social à saúde, nos traz uma medicina preventiva, para prevenir a doença e não curar a doença. Então, veja que uma leitura apurada do artigo 196 da Constituição Federal, por certo, nos levará a esta conclusão. Já temos a Previdência Social, que é a outra espécie do gênero Seguridade Social, que está previsto no artigo 201 da Constituição Federal, e que tem os benefícios da Previdência previsto no artigo 8.000, aliás, a lei 8.213 de 91, onde nós temos lá vários benefícios, 14 benefícios, 4 aposentadorias, tem previstas lá do artigo 42 até o artigo 57, né? Temos aí o auxílio reclusão do artigo 80, pensão por morte do artigo 74, auxílio doença do artigo 59, etc, que são benefícios para aquelas pessoas que já cumpriram, ou seja, já recolheram contribuição social para a Previdência. Então, veja que o artigo 201, ele nos traz para nós brasileiros e estrangeiros, logicamente, pelo que prevê o artigo 5º caput da Constituição Federal, nós temos aí a previdência colaborativa ou retributiva. Retributiva significa que só tem direito aos benefícios da Previdência aqueles que trabalharam, ou mesmo que não tenham trabalhado, mas tenham sido inscritos e recolheram contribuições sociais para a Previdência Social. Digo que não precisa ser trabalhador, porque até o desempregado pode, ele vai lá, faz a inscrição no INSS e paga mensalmente a contribuição social, né? Temos aí o caso dos trabalhadores os trabalhadores autônomos, né, conforme prevê o artigo 442B da CLT, né, são os famosos trabalhadores autônomos, aqueles que podem fazer uma inscrição lá como contribuintes individuais, lá no INSS e mensalmente recolherem a contribuição social e com isso terão direito aos benefícios, 14 benefícios da Lei 8.213. Como o INSS é uma autarquia, o INSS é uma autarquia, né? Portanto, uma entidade de natureza pública, presta, então, serviço na área da Seguridade Social, cuidando da saúde, cuidando da previdência e também cuidando da assistência social. O que é assistência social? Assistência social está prevista no artigo 203 da Constituição Federal. Tudo isso é administração pública. Então, o artigo 203 da Constituição Federal é regulado pela Lei 8.742 de 93, 8.742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a chamada LOAS, que prevê, por exemplo, lá no artigo 20, o benefício de prestação continuada, que muitos confundem com aposentadoria. A aposentadoria só tem direito àqueles que contribuíram com a Previdência Social e, mais ainda, nos termos do artigo 15 da Lei 8.213, contribuíram com, no mínimo, 180 contribuições mensais. Então, contribuíram por 15 anos. No Brasil, só se aposenta, com exceção do artigo 42, que trata da aposentadoria por invalidez, que não tem prazo, né? As demais aposentadorias, a pessoa, para ter direito a se aposentar, tem que contribuir com 180 contribuições, não é verdade? Também a outra observação importante, que cai muito em concurso, é que a aposentadoria por invalidez do artigo 42 da Lei 8.213 de 91, ela é revogável, ou seja, se o INSS ficar sabendo que o cara está vendendo pirulito ali na esquina, ele vai perder a aposentadoria
por invalidez, né? Então, é a única que é revogável. A aposentadoria por idade, do artigo 48, a aposentadoria por tempo de contribuição, do artigo 52, a aposentadoria por especial, do artigo 57, aquela que o camarada se aposenta aos 15, aos 20 ou aos 25 anos de trabalho, dependendo das condições de insalubridade, de periculosidade, conforme prevê lá o artigo 7º, inciso 27 da Constituição Federal. Então ele poderá, essas não são revogáveis, mas a aposentadoria por invalidez é revogável. Isso é muito importante também, que tem caído muito nas provas aí, certo? Então vejam que a Seguridade Social, o INSS, é uma autarquia, né? Ele tem personalidade jurídica própria, mas ele exerce uma função primordial, que é trabalhar no controle da saúde, da previdência e da assistência social. Então, a autarquia. Então, nós sabemos que autarquias e fundações públicas, elas estão previstas como entidades públicas do sistema de administração indireta, nos termos do que prevê o artigo 37 da Constituição Federal, quando divide as administrações em duas: a administração pública direta, que são os entes e os seus órgãos, aonde acontece a desconcentração, uma vez que a responsabilidade perante a sociedade para a concessão dos direitos sociais, lá do artigo 6º da Constituição Federal, e demais direitos previstos na Constituição Federal, daquele que nós votamos. E nós votamos em quem? Nós votamos no chefe do Poder Executivo Federal, nós votamos no chefe do Poder Executivo Estadual, nós votamos no chefe do Poder Executivo Municipal. Nós não votamos em ministro, nós não votamos em secretários. Então, quando a ordem passa do chefe do Poder Executivo para o ministro ou para um secretário, nós temos a desconcentração. Tudo está concentrado na mão do chefe do Poder Executivo. Quando ele repassa, então, a desconcentração. Se está concentrado, desconcentra. Já quando passa para o andar de baixo, que é a administração pública indireta, conforme prevê também o artigo 37 caput da Constituição Federal e o artigo 27 da Constituição do Estado do Acre de 1989, aí sai do centro. Veja bem, enquanto está na administração pública direta, está no centro, né? Quando vai para a administração pública indireta, aí sai do centro. Então, aí ocorre a descentralização administrativa. Então, dentro do centro, quando ocorre do chefe do Poder Executivo para o ministro ou secretário, nós temos a desconcentração. Quando sai do centro e vai para a administração... Oi, diga. Está me ouvindo? Claro, fique à vontade, eu quero que vocês falem. Tá, deixa eu lhe perguntar, o que o INSS se baseou quando suspendeu os benefícios dos soldados da borracha? Exatamente, veja bem, os soldados da borracha é um tema interessante, porque é regulado pelo decreto 9882, que está previsto no artigo 54 das disposições constitucionais transitórias. Artigo 54 das disposições constitucionais transitórias. Na verdade, o artigo 54B trouxe aí um benefício de R$25 mil, mas esse benefício, ele destinava-se até... somente, para aqueles que estavam vivos. Não trouxe hereditariedade. O que eu quero dizer com isso? Não trouxe para a família, como herança, só para o soldado da borracha que estava vivo. O soldado da borracha, ele foi comparado, ele é um febiano. O que é febiano? Veja bem, durante a Segunda Guerra Mundial, chamaram todos lá em Recife, né? E fizeram uma fila por dois.
fila por 2. Aí disseram, esse pessoal da direita vai para a guerra, esse pessoal da esquerda vai para a Amazônia garantir a subsistência da borracha, que era importante para a manutenção da guerra, para sustentar a guerra. Então veja que eles têm o mesmo valor dos febianos, aqueles que foram para a guerra, participaram da guerra, mas quando voltaram foram tratados de forma diferenciada, né? Então o que está acontecendo agora? Está sendo discutida essa questão, mas o INSS ele suspendeu exatamente em função da Covid-19. Aí eu vejo, não sei se todos veem, uma incoerência, não é verdade? Num período em que as pessoas estão precisando, o que acontece? Vem o INSS, como é uma autarquia e tem personalidade jurídica, é uma entidade de natureza pública, e suspende o pagamento para ficar, agora vai gerar uma discussão no Poder Executivo, poderá e vai chegar com certeza a judicialização disso, sabe-se lá quando é que vai ter uma resposta para esse problema que foi criado aí por uma injunção que emanou do INSS. Agora, por que eles fizeram isso? Não se sabe, apenas por problemas burocráticos, não é verdade? O nosso Brasil ele tem uma razão burocrática, embora a Lei 13.726, a lei da desburocratização, que trouxe até um selo de desburocratização, essa Lei 13.726, por enquanto eu não vi ela sendo observada em lugar nenhum, não é verdade? Ela é assim, um efeito daquilo que prevê o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que é a razoável duração do processo, onde não está explicado o que é razoável duração, né? Ela trouxe também a questão da desburocratização, mas não diz como deverá ser feita essa burocratização. E assim o INSS, quando ele pode, ele corta benefício de alguém, como cortou o auxílio-doença, como cortou o benefício dos soldados da borracha e assim por diante, certo? Mas eu complemento o seguinte, a senhora está sabendo por quê? Na verdade, assim, eu não li todo, né? Eu li umas manchetes e lógico, né, que todo mundo aqui no Acre, a maioria sempre tem algum parente que tem, né? Isso, que recebe esse benefício. 90%. Né? E acabou que eu também não li a fundo, e eu li uma manchete que a DPU também entra até com uma ação. Sim, vai ser judicializado esse fato. Ela entrou com uma ação, mas parece que tinha algo a ver com acumulação só, né? Que era a acumulação desses benefícios, porque as pessoas já recebiam, e agora, de uma hora para outra, o INSS pegou e suspendeu. Na verdade. Esse recebimento aí dessas acumulações junto com o benefício do soldado da borracha, né? Por isso que daí eu me lembro, o senhor falou do INSS, daí eu me lembrei, se o senhor sabia o que eles tinham baseado, como eu não li a fundo para saber, né, a peça toda. Esse problema da acumulação, à primeira vista que nós sempre vemos e percebemos, é aquilo que prevê o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal e o artigo 27, inciso 17 da Constituição do Estado, que tem alguns casos excepcionais, aí, professores, médicos, né, que podem acumular funções com servidores públicos e tal, mas tem outro tipo de acumulação que é muito perigosa, né? Eu tive uma senhora que foi minha cliente, e eu ajuizei uma ação, inclusive tive que partir para a judicialização, requerimento no INSS, pedindo, ela tinha mais de 65 anos, né? Uma senhora lavava roupa, era lavadeira de roupa, e aí eu me propus a fazer um requerimento pedindo exatamente o BPC do artigo 25, artigo 20, inciso 5, e também artigo 213, inciso 5 da Constituição Federal, e artigo 20 da Lei 8742 de 93, que é o LUAS, e aí foi recusado, por quê? Porque o marido dela era aposentado, ganhava um salário na época, e aí eu comprovei que gastava mais do que um salário para comprar só remédios, né? Mas mesmo assim o alegado foi essa cumulatividade aí. Se ela não tivesse ninguém na família recebendo nada, aí ela teria direito ao benefício de prestação continuada. Mas como ela tinha um marido que recebia uma pensão, ela até hoje deve estar, coitada, lavando roupa lá, porque não teve como buscar esse benefício de prestação continuada. O INSS não é fácil, pessoal. Quem vai advogar nessa área previdenciária, se prepare para a burocracia, né? Não adianta querer decorar a Lei 13.726, porque eles todo mês têm uma novidade,
não é verdade? Então o INSS é muito difícil. E o INSS é a nossa administração pública, né? Então veja que nós temos aí uma série de problemas, né? Uma série de funções que são executadas pela administração pública que esbarram na burocracia. A nossa administração pública é extremamente burocrática, né?